Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Será que a oração de uma mãe é mais poderosa que a oração de qualquer outra pessoa? É o que nós vamos descobrir juntos nessa manhã. Seja muito bem-vindo a mais um Bom Dia com Propósito. Estamos começando uma sexta-feira especial do Dia das Mães, que está aí tão pertinho, né? E é um prazer enorme saber que você está aqui comigo, iniciando esse dia conectados com Deus. Já aproveito esse momento para pedir a você que copie o link dessa live, encaminhe nos grupos aí que você está, encaminhe para aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir uma palavra como essa sobre oração. Toda a semana nós falamos, durante toda esta semana nós falamos sobre oração, a forma correta de orar, oração de livramento, para nos trazer mais segurança, com base em alguns salmos, né? E trouxemos tantos outros conteúdos aqui relacionados à oração. Se você não conferiu, se você não assistiu, está tudo salvo aqui no nosso canal e eu convido você a estar assistindo depois. Nesse momento, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e nós vamos ver um respaldo bíblico, vamos conhecer uma história bíblica que vai nos trazer uma resposta sobre esse questionamento. Será que a oração de mãe, ela tem um pouquinho mais de força, ela tem alguma facilidade para ter acesso a Deus, esse tipo de oração, essa oração vinda dessa pessoa, a mãe? Então vamos ver, agora está em 1 Samuel, o primeiro livro do profeta Samuel. Vem aí logo no início da Bíblia, depois de Juízes, Josué, a gente encontra 1 Samuel, capítulo 1. Você vai abrir no capítulo 1 e nós vamos ler no versículo 24. Vamos conhecer a história de Ana. Ana, mãe do profeta Samuel. Livro de 1 Samuel 1, versículo 24. Se você não tiver imposta a sua Bíblia física, você pode abrir o seu aplicativo de sua Bíblia online. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, uma linguagem simplificada, maravilhosa, que nós costumamos mais usar aqui, porque traz aí um entendimento mais simplificado, tá? Vamos ler que diz assim, versículo 24 de 1 Samuel 1. Ana consagra Samuel. Versículo 24 vai dizer: depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli, o sacerdote. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia. E o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor, a Ana, né? Faça uma pausa aqui para trazer a seguinte reflexão para a sua vida. Vamos entender aqui o contexto. Ana era uma das mulheres de Eucana. O seu marido era um homem bígamo, um homem que tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina era uma mulher que já tinha uma certa facilidade para ter filhos. E isso, ela se aproveitava, a Penina se aproveitava dessa situação para causar inveja, para provocar inveja em Ana. E Ana que se sentia desvalorizada e inútil. Por quê? Nesse período aqui, o fato de ter filhos, de poder gerar filhos do seu próprio ventre, para as mulheres era um motivo de honra, era um motivo de glória, era um motivo de respeito. E o fato de não poder gerar filhos, de não poder ter filhos, ou de ser estéril de alguma forma, era como se fosse uma espécie de maldição, era como se você não tivesse sido abençoada, era como se Deus não tivesse manifestado o amor dele por você e você tivesse sido esquecida, rejeitada. Era mais ou menos esse sentimento que essas mulheres tinham. Por isso havia essa competição de ou quem tinha mais filhos, principalmente no caso de homens que eram casados com várias mulheres, tinha essa competição de quem tinha mais filhos ou de quem de fato podia gerar e quem era estéril. No caso da Ana, ela, por muitas vezes, a Bíblia vem dizer ainda nesse capítulo 1, que nós não vamos ler ele todo, é claro. Nesse capítulo 1 de 1 Samuel, vem dizer que Ana tinha uma alma amargurada. Você entende o que significa isso? A profundidade de você querer tanto uma coisa, de você almejar, de você desejar tanto, mas porque o Senhor não te deu, porque você não recebeu, ou porque você não alcançou, você sente aquela insatisfação, aquela sensação de totalmente abandono ou rejeição. Era esse o sentimento de Ana. Até que, dessas tantas idas dela ao templo para orar, para pedir a Deus esse filho,
ela um dia faz uma oração diferente. E aqui está o ponto-chave para nossa resposta. Se oração de mãe, de fato, tem aí algum poder especial em relação à oração de outras pessoas. Porque a oração de Ana, basicamente, ela contém os princípios que nós já ensinamos aqui, de que uma oração para ser ouvida deve ter. Lembra que a gente aprendeu ontem sobre a oração no contexto de Tiago, capítulo 4, que vem dizendo... vocês devem pedir as coisas a Deus pelo motivo certo. Porque quando vocês pedem pelos motivos errados, para gastar com seus prazeres, só pelos seus interesses, Deus não ouve. Essa oração não será ouvida, não será respondida. Não é com essas palavras, mas é neste sentido que Tiago está dizendo ali no capítulo 4. Nós lemos ontem. Então, Ana aqui uniu o motivo certo. Ela não queria provar nada para Penina em específico, mas ela queria se realizar enquanto mãe. Era uma realização pessoal dela. Só que agora a Ana faz uma combinação do seu interesse particular com o interesse de Deus, com a vontade de Deus. Ela se sujeita à vontade de Deus. No período em Israel que se estava necessitando de um profeta, Ana vem, claro que ali o sacerdote estava na administração da parte religiosa, dos trabalhos religiosos no templo. E o sacerdote Eli não poderia ser sucedido pelos seus filhos, ele que tinha filhos a qual ele treinara ali também para ser sacerdote, mas esses filhos profanaram as coisas sagradas de Deus. Esses filhos foram rebeldes, desobedientes e não agiram de acordo com a lei, ali, a lei mosaica e todos os princípios judaicos cristãos, né, que a gente chama hoje de princípios judaicos cristãos. Então, esses filhos de Eli, por romperem esse pacto, essa aliança e desobedecerem a Deus, eles não poderiam ser os sucessores de Eli, porque eles haviam sido rejeitados por Deus. O comportamento deles era reprovado, inclusive, pelo próprio povo judeu. E o que está acontecendo aqui no contexto da chegada da Ana no templo, da oração especial da Ana, é que a Ana uniu a vontade dela para uma satisfação pessoal. Eu preciso maternar, preciso ser mãe, preciso amamentar, eu preciso ter essa realização na minha vida. E eu quero combinar isso com a vontade de Deus, que é: Senhor, se tu me der um filho, eu devolvo a ele para ti. Ele será oferecido ao Senhor. A vida dele será dedicada para os trabalhos na obra, no templo, na casa do Senhor. Essa oração tocou o coração de Deus. E aí que chega o ponto-chave. Então, Ellen, quer dizer que as mães têm um poder especial? A oração das mães é mais poderosa? Claro que não, querido. Não temos respaldo bíblico para esse tipo de interpretação. Não quer dizer que todas as vezes que uma mãe dobra o joelho para orar, seja pelos seus filhos, né, vamos dizer assim, ou até por outras pessoas, essas mães têm algum poder especial, algum tipo de acesso específico diante de Deus. Não temos respaldo bíblico para isso. O que nós temos é que entender o contexto da oração de Ana e os princípios inseridos ali nessa oração, que é o que eu acabei de explicar para você. Então, assim, bendito seja Deus pela vida de todas as mães. Graças a Deus por você que tem a sua mãe viva perto de você, teve boas experiências com as suas mães. Abro aqui um pequeno parêntese para aproveitar que nós estamos falando de mãe, para dizer algo que precisa ser dito, algo que é necessário, é de que a sociedade canoniza as mães. A sociedade tem esse que toda mãe é boa, toda mãe é pura, e toda mãe é perfeita, e toda mãe merece toda a honra. Claro que, biblicamente falando, sim, os pais merecem honra. Está escrito: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e viva muito tempo nessa terra. Contudo, todavia, entretanto, nós precisamos ter esse pleno entendimento, nós precisamos aceitar também a grande realidade, principalmente dos dias atuais, em que se discute tantos assuntos de cunho, de saúde mental, de saúde emocional, de todos os tipos de transtornos, e nós precisamos entender que há mães que não são tão boas assim, há mães que não oram pelos seus filhos e há mães que não se realizaram com a maternidade e de fato elas rejeitaram a maternidade e de fato elas rejeitaram o próprio filho. Isso existe, isso acontece, isso precisa ser falado. Nós não podemos falar da maternidade das mães só como algo belo, perfeito, santo e que merece todo louvor e reverência.
Por quê? Porque existe essa realidade, esse ponto. E eu, repito, estou aqui dentro do parênteses, pequeno parênteses que eu abri, só para falar isso. Que nós possamos ouvir mais os filhos também. Que nós possamos entender a dor das pessoas também. Que nós possamos acolher aqueles que foram vítimas de mães abusivas, de mães narcisistas, de mães psicopatas. Porque isso existe. Enquanto nós camuflarmos isso e tratarmos isso como se não existisse, como se é mentira, os filhos é que são ingratos, todos os filhos é que não reconhecem, e como algo assim, algo irrelevante, nós vamos calar a dor desses filhos que muitas vezes foram negligenciados, foram rejeitados, foram excluídos e até foram abusados. E quando eu falo de abuso, eu falo em vários sentidos, entendeu? Precisava trazer esse ponto, aproveitando que nós estamos tocando sobre maternidade. Agora eu fecho aqui o parênteses e volto a falar no contexto de mãe que ora, mãe que ama, mãe que acolhe e mãe que se importa com seu filho. Essas mães que têm comportamentos tão louváveis e que merecem, sim, presentes, que merecem honra, que merecem respeito, que merecem carinho, atenção, presentes, né? Eu tenho certeza aí que você já deve ter comprado ou está se preparando para presentear sua mãe nesse próximo domingo, que é comemorado o Dia das Mães. E eu precisava falar nesse ponto de aproveitar que nós estamos na semana falando de oração, falar assim em específico, será que a oração das mães é mais poderosa? Depende, querida. A oração poderosa é aquela oração que cumpre os princípios que nós já aprendemos aqui. O louvor e a adoração a Deus, a rendição, a humilhação e o arrependimento, a petição, no sentido de apresentar as causas e necessidades, a intercessão, de eu não peço só para mim, eu não penso só em mim, só nos meus interesses, eu não quero orar só para que seja feita a minha vontade, mas eu reconheço de que é a vontade do todo que precisa prevalecer. É a vontade do meu próximo. Assim como Jesus ensinou no Pai Nosso. Dá-nos o pão nosso de cada dia. É uma oração na terceira pessoa, visando englobar a comunidade, o todo, eu e o meu próximo ao meu redor. Espero que eu tenha sido bem clara, espero que você tenha entendido nesse contexto. Voltando aqui para a oração de Ana, e voltando aqui para a história de Ana, que é uma história louvável, que é um testemunho que traz uma experiência muito positiva para a nossa vida, traz essa ideia de que eu preciso entregar o meu filho ao Senhor, mas não necessariamente para ser como o profeta Samuel, de ficar exclusivamente morando no templo ali a serviço do reino, mas eu preciso entregar meus filhos, né, não só meu filho, mas todos os meus filhos ao Senhor, porque Deus, ele nos dá para nós cuidarmos um pouco de tempo. Mas os filhos, eles não são nossos de fato, eles não são propriedade particular nossa até que a morte nos separe. Porque vai haver um momento que esse cordão umbilical vai ser cortado na saída do ventre. Depois esse cordão umbilical, de forma simbólica, vai precisar ser cortado lá mais adiante, quando esse filho tiver que casar, esse filho tiver que ir trilhar o caminho dele. Então você entende que é uma passagem muito rápida, essa de nós cuidarmos daquele que pertence ao Senhor. Antes de ser nosso filho, esse filho era do Senhor. Por isso que a Bíblia vem dizer que após a morte, o espírito volta para Deus, porque é de lá que nós viemos. O espírito volta para Deus, para a pessoa de Deus. Quando nós nascemos, nos é dado fôlego de vida, esse fôlego de vida, o Espírito que está em nós, nos foi dado, que veio da parte de Deus. Então você entende que todos nós, criaturas, filhos de Deus, todos nós viemos de Deus, da pessoa de Deus, viemos do mundo espiritual. Não foi nós que criamos o mundo espiritual com a nossa imaginação, mas foi a partir do mundo espiritual que nós fomos criados. Primeiro, nós já existíamos lá. No que eu costumo dizer, aí são palavras minhas, não está assim na Bíblia, mas como uma essência, uma pequena partícula, uma célula do corpo de Deus. Nós já existíamos lá, certo? Então, queridos, eu espero que essa palavra tenha falado com você. Não era uma mensagem longa que eu queria trazer para você. Espero que você tenha entendido a resposta de que, não, a oração das mães não é tão assim nesse nível que a gente pensa que tem uma prioridade na fila de acesso a Deus. Mas a oração que cumpre princípios, a oração que segue, não um roteiro, né? Para não parecer algo tão copioso, né? Algo tão copiado assim, mas a oração que segue a esse padrão das orações que nós lemos, por exemplo, nos Salmos, da oração do Pai Nosso que o próprio Jesus ensinou, e da oração, inclusive, da Ana aqui. É uma oração que havia humilhação, que havia lágrimas. É claro que o versículo que nós lemos aqui, ela já está com o filho desmamado e entregando para morar com
o sacerdote ali, né? E ela vem dizendo, meu Senhor, eu juro pela sua vida que um tempo atrás eu estive aqui orando, chorando pela vida desse menino, e agora que o Senhor me entregou esse menino, eu venho e devolvo esse menino para frutificar, para dar frutos no reino de Deus, porque antes de ser meu, ele é do Senhor. Então, o contexto dessas palavras de Ana, uma oração que você pode conferir aí mais nos versículos anteriores, ainda aqui no capítulo 1, é que essa oração teve humilhação, teve muita lágrima. O que não faltou nessa oração da Ana foi lágrima e humilhação. Teve o quebrantamento, né? Teve os interesses de Deus acima dos interesses dela. Lembra que ontem eu enfatizei bastante isso com você já no final, dizendo assim, queridos, quando você orar, você apresenta tudo que você quer, você pede e você demonstra para Deus tudo que você está sonhando, que você está almejando, mas nunca esqueça de dizer, Pai, todavia seja feita a tua vontade. Todavia prevaleça a tua vontade sobre a minha, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. O próprio Jesus nos deu exemplo orando assim várias vezes. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Foi assim que Jesus orou no Monte das Oliveiras, horas antes dele ser preso e passar por todo aquele martírio para a crucificação. Ele orou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, ou seja, passa de mim tudo isso que eu vou passar a enfrentar agora. Mas, Senhor, Pai, todavia permaneça a tua vontade, ou seja, sobressaia a tua vontade sobre a minha. A minha era de desistir, a minha é de abandonar tudo, a minha é de não passar e não enfrentar isso aí não. Mas eu quero fazer a tua vontade. Convém que eu faça a tua vontade. Várias vezes Jesus repetiu essa palavra, convém que eu faça a vontade daquele que me enviou. E quando nós priorizamos isso na nossa vida, convém que eu faça a vontade daquele que me enviou, convém que eu faça aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que Ele me ordenou. Certamente, meu querido, neste momento, quando nós fazemos esse reconhecimento, a nossa oração se torna tão poderosa como a Ana, a mãe do profeta Samuel, se torna tão poderosa quanto a oração de tantas outras mães que com certeza não desistem de orar por seus filhos. E a mensagem final aqui para você que é mãe, que está me ouvindo, Feliz Dia das Mães. Deus abençoe sua vida. Que você tenha um final de semana extraordinário. Calma aí que nós ainda vamos orar. E que você nunca desista de orar para seus filhos. Mesmo que seu filho, você esteja sem perspectiva. Seus filhos estejam perdidos, esteja longe de Deus, estejam passando por alguma dificuldade, enfrentando algum vício. Não desista de orar pelo seu filho, tá? Preencha esses pilares, esses princípios, coloque esses princípios inseridos na sua oração, que eu tenho certeza que a sua oração será ouvida e respondida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso que está no céu, em nome de Jesus, o teu Filho, mais uma vez, nos reunimos em oração, louvando e engrandecendo o teu nome por tudo que o Senhor faz, principalmente porque o Senhor cuida de nós, nos protege, nos livra, guarda a nossa casa, a nossa família. Nós te pedimos agora, Senhor, que atenta para a nossa oração particular, nossa oração individual, nossa necessidade, que só o Senhor conhece, sonda os nossos corações, aquilo que nós temos passado, que nós temos enfrentado. Nos dá um final de semana extraordinário na tua presença, debaixo do teu direcionamento, guia os nossos passos, Senhor. Nós te pedimos que seja final de semana de bênçãos, de boas notícias, de boas experiências. Meu Deus, abençoa a nossa família, cuida do nosso lar, da nossa casa. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Nos ajuda a nós, todas nós que somos mães, a cada dia mais amadurecer, a ter sabedoria, a crescer na graça, no conhecimento, para darmos, meu Deus querido, o nosso melhor para essa maternidade, ser uma maternidade saudável, ser uma maternidade madura e seguindo os princípios que o Senhor nos ensinou. Em nome de Jesus, abençoa cada família, cada pessoa que está me ouvindo, seja qualquer horário que essa pessoa esteja me assistindo, que ela seja visitada por Deus, agraciada e abençoada, e que tenha força de orar, e tenha força de estar constantemente buscando a tua presença poderosa. É o que nós te pedimos nessa manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você que orou comigo, seja abençoado duplamente, faça votos de sabedoria, paz e prosperidade para a sua vida. Eu espero você aqui na próxima semana, às 6h01 da manhã.